Bom, hoje terça-feira que eu estou gravando, dia 12 de dezembro, perto da hora do almoço, saíram dados pela manhã de inflação do Brasil e inflação dos Estados Unidos. E por que isso é extremamente importante? Porque amanhã é a decisão de política monetária dos dois países, aqui no final da tarde e nos Estados Unidos no meio da tarde. A expectativa é que no Brasil tenha um corte por parte do Banco Central de 0,5 ponto percentual na Selic e os Estados Unidos mantenham a taxa em níveis altos, que está agora para conter a inflação maior que eles tiveram nos últimos 40 anos, por conta de todo o processo de injeção trilionária, intervencionismo que a gente falou já praticamente em quase todos os nossos vídeos, e que isso levou, claro, junto com guerras, junto com a forma como lidaram com a pandemia, a inflação maior nas últimas 4 décadas por lá, forçando a alta dos juros de maneira abrupta para conter os preços na economia como um todo. Pois bem, isso já foi dito amplamente. Agora, as bolsas no mundo estão em super alta em 2023. Nos últimos dias, o rendimento dos títulos públicos no mundo todo caíram drasticamente, fazendo com que o preço dos títulos públicos, ou seja, o preço a valor presente, tanto dos títulos públicos como títulos privados, subiram, se valorizaram. Mas então o que é que está acontecendo? Será que realmente os problemas acabaram? Ninguém mais liga para a deterioração fiscal brasileira? Será que o problema da guerra na Ucrânia, guerra no Oriente Médio, dados da Europa e dados econômicos dos Estados Unidos mostrando enfraquecimento da economia não valem mais de nada? Todo mundo já esqueceu e quer novamente correr para o risco? O que efetivamente está acontecendo no mundo? Antes, eu queria deixar um recado que toda segunda-feira eu subo um vídeo novo na minha comunidade fechada, apenas para os membros. O QR Code está na tela, o link está no descritivo aqui. E nessa semana, o vídeo que eu fiz foi justamente sobre os malefícios do intervencionismo mostrados claramente nas 6 lições, o livro de Ludwig von Mises. Ali eu fiz uma resenha do livro, como o capitalismo, segundo Ludwig von Mises, é extremamente importante quando deixado livre, o que não acontece no Brasil, quais são os malefícios das intervenções, subsídios, políticas e ideias que tomam conta das empresas, das pessoas que não conhecem essa trajetória de deterioração de uma economia com todos esses intervencionismos. Com isso, o planejamento dos nossos investimentos, o planejamento do caixa da nossa empresa, o planejamento financeiro que fazemos na nossa família e pessoa física fica completamente à mercê das distorções que mais cedo ou mais tarde se tornam claras, ou seja, o garçom sempre chega com a conta depois de anos de intervencionismo. Mas sim, entendendo os ciclos econômicos, a gente consegue se proteger e tirar vantagem desses próximos ciclos. Então, a resenha já está disponível lá, como toda segunda-feira, e amanhã teremos uma participação exclusiva de Thiago Pavinato para os membros exclusivos. No mês que vem será com o Rodrigo Constantino e essa sexta será o encontro presencial dos membros da comunidade. Portanto, o link está aqui no descritivo, QR Code na tela, acessem, compartilhem, inclusive esse vídeo que é extremamente importante para que essa mensagem possa chegar em cada vez mais pessoas e possamos, quem sabe, trazer mensagens liberais, libertárias para eleger um governo muito mais proativo na economia e não destruidor do processo econômico aqui no Brasil. Pois bem, voltamos aqui. O que efetivamente está acontecendo com o mundo que não para de subir as bolsas? Vamos dar uma olhadinha o que a gente vê aqui. Essa linha azul nada mais é do que o S&P, o principal índice da bolsa americana, em que está subindo 17,5% nos últimos 12 meses. Ao olhar o Ibovespa agora, a linha laranja subindo mais de 18% no ano, praticamente 18%. Quando olhamos o Ibovespa em dólar, que é onde o gringo gosta de olhar, subindo mais de 25%. A bolsa japonesa, que eu vou fazer um vídeo exclusivo sobre isso, subindo mais de 19%. Super alta também em 2019. Quando nós olhamos aqui o índice das bolsas emergentes na linha roxa, excluindo a China, tem uma alta de 8,5%. Se pegamos os emergentes como um todo, ela está subindo mais de 15%. E a exceção no mundo como um todo está a China,
aqui na linha verde mostrando uma queda de mais de 17%. Inclusive, eu fiz um vídeo ontem da China mostrando como as demissões em massas, agora os protestos que estão passando por lá, porque os investidores estão fugindo da China, inclusive executivos que não querem mais ir visitar a China com medo de não ter o seu visto aprovado na saída. Enfim, está acontecendo um problema bastante grave na China e o vídeo está disponível no meu canal do YouTube. Pois bem, voltando aqui, quando nós olhamos o rendimento dos títulos públicos no mundo como um todo, tanto dos países envolvidos como dos emergentes, a gente vê que nos últimos dias a rentabilidade desses títulos caiu. E vamos lembrar, como eu já expliquei em outros vídeos, inclusive eu fiz um vídeo para a minha comunidade explicando como funciona essa marcação a mercado de forma detalhada. A questão é que quando a rentabilidade dos títulos futuros cai, o valor presente deles sobe. Vamos entender que o valor presente nada mais é do que o fluxo futuro de pagamentos. Quanto mais alongado ou quanto maior essa rentabilidade futura, mais você precisa descontar o valor para trazer ele a valor presente. Portanto, quanto maior o juros futuro trazido a valor presente, o valor dos títulos cai. No ano passado, corrigindo todos os excessos praticados pelos bancos centrais na última década, os juros subiram demais. Foi a maior alta dos juros em tempo curto da história nos Estados Unidos. E o que aconteceu? Os títulos públicos tiveram o seu pior ano. A rentabilidade subiu muito e a marcação a mercado fez com que eles desvalorizassem brutalmente. Então foi o pior ano de renda fixa da história dos Estados Unidos. E isso, obviamente, levou com que os títulos do restante do mundo também subissem. Portanto, foi um ano complicado para a marcação ao mercado de renda fixa, globalmente falando. Só que nos últimos meses também continuaram a subir essa rentabilidade e os bancos centrais já mostravam que estavam chegando ao fim, melhor dizendo, do processo de alta de juros. E essas altas de juros, agora, provavelmente, com os dados que temos hoje, não subirão mais. E aí entra a super quarta-feira amanhã, o Banco Central Brasileiro cortando novamente as taxas de juros em meio ponto percentual e os Estados Unidos mantendo. Não deverão subir mais, mas manterão até que chegar algum momento, segundo os mercados precificam, na metade do ano que vem, mais ou menos, ele começaria a cortar a taxa de juros, porque a economia já está mostrando sinais de enfraquecimento. Pois bem, da mesma forma que quando os juros futuros sobe, o valor presente do título cai, quando os juros futuros caem, o valor presente dos títulos sobem. Por isso que nos últimos meses eu vinha falando, há enormes oportunidades de alocação de capital, não é uma recomendação de investimento, mas é o que a gente faz aqui na Aquavero para os nossos clientes entenderem o perfil de cada um. O link também está aqui no descritivo do e-mail da Bianca, que me ajuda a fazer esse filtro dos clientes que me procuram por conta das análises aqui, estejam à disposição. Portanto, o que eu quero dizer é que nos últimos meses nós fizemos, sim, uma alocação importante em títulos públicos brasileiros, em títulos privados brasileiros e também nos Estados Unidos, públicos e privados. Com as taxas de juros tão altas, sim, estava bastante claro que as taxas de juros teriam um espaço muito pequeno para subir ou não subiriam mais, e quando elas começassem a cair, esses títulos valorizariam e a gente já pode sair com grande parte deles no lucro ou carregar para o vencimento, que é o que eu acho que, dependendo do perfil de cada cliente, pode acontecer. Pois bem, quando olhamos aqui a rentabilidade desses títulos públicos, a gente vê na linha amarela o brasileiro, que há pouco tempo, em outubro, estava pagando mais de 12%. Agora está em 11%. Você vai falar, olha, é pouco? Não, não é pouco. De 12 para 11 é um percentual importante que acaba tendo uma marcação a mercado do título para cima. Continuando aqui, ao olhar o segundo aqui embaixo, a gente vê os títulos públicos americanos de 10 anos, que é uma proxy para os títulos públicos dos outros países no mundo. No americano, em outubro, chegou a pagar mais de 5%, a maior taxa nos últimos anos, desde 2007. Mais de 5% foi quando a gente começou a falar. Há imensas oportunidades e eu sigo achando que tem sim mais espaço para essa curva de juros futuro cair e o valor presente dos títulos subirem. Ou seja, há importante espaço de alocação
aqui. Mas agora, esses títulos que chegaram a pagar mais de 5%, está pagando 4,2%. Olhando a linha de baixo aqui, a laranja, são os títulos públicos da Alemanha, que chegou a pagar mais de 2,2% e agora está, chegou a pagar quase 3% e agora está pagando 2,2%. Já o título público suíço, que chegou a pagar quase 1,3%, está pagando 0,7%. Portanto, o que é que está acontecendo? Bolsas para cima, rentabilidade dos títulos públicos para baixo, realmente o mundo esqueceu dos problemas, estamos aqui totalmente disponíveis para tomada de risco. Vamos entender agora e eu vou mostrar como os dados do PIB brasileiro que saíram na semana passada e a inflação de hoje e a inflação americana têm total interferência na decisão de política monetária amanhã e não. As coisas não estão tão bonitas como pintam. Inclusive amanhã às 8 da noite eu vou fazer uma live no meu canal do YouTube para explicar as decisões depois que ambas já tiverem saído. Pois bem, rapidamente aqui, o PIB do Brasil saiu na semana passada do terceiro trimestre, tá? Ele teve uma alta de 0,1% no trimestre. A expectativa de grande parte das casas de investimento e dos bancos era uma queda, uma retração de menos 0,2%. Mas mesmo assim foi uma alta de 0,1%, o que não muda o cenário de estagnação econômica no segundo semestre brasileiro. Porque, já falei também no primeiro semestre, que grande parte do PIB foi puxado por uma alta de mais de 15% do agronegócio, graças, obviamente, a forte safra que tivemos, principalmente de soja, que representa 50% da produção brasileira. O que nós tivemos nessa leitura do PIB no terceiro trimestre foi uma queda forte dos investimentos, a formação bruta de capital fixo. A gente já vai ver isso daqui a pouco. Portanto, o PIB no terceiro trimestre desacelerou frente à alta que teve de média nos dois primeiros trimestres de 1,2%. E agora cresceu 0,1%. Se nós pegarmos o analista, o economista-chefe do Santander Brasil, Gabriel Couto, ele falou uma frase que vai muito em linha do que eu venho falando aqui. Abre aspas, o cenário de desaceleração está cada vez mais claro, mais confirmado. Mas o ponto, pensando na margem, é que talvez essa desaceleração não seja tão intensa quanto o imaginado. Já Caio Megali, o economista-chefe da XP, também falou que os números confirmam a virtual estagnação da economia e Dalto Gardman, da Ágora Investimento, abre aspas, falou que tudo sugere enfraquecimento da atividade econômica. Exatamente como eu falo. Vamos olhar agora isso aqui em números, tá? Pois bem, isso eu tirei do site do IBGE, que divulgou o PIB na semana passada, e nós vemos o agro tendo uma queda de 3,3% no terceiro trimestre, depois de ter crescido 12,5% no primeiro trimestre, por conta da safra, e 0,5% no segundo tri. Agora já tivemos uma queda de 3,3%. Então, olha o que eu escrevi aqui e a gente analisa os números na tabela. Pelo lado da demanda, o PIB você pode analisar pelo lado da demanda e da oferta. Pelo lado da demanda, o destaque positivo foi a expansão de 1,1% no consumo das famílias. Em contrapartida, a formação bruta de capital fixo, métrica dos investimentos nas contas nacionais trimestrais, caiu 2,5%. Foi a quarta queda trimestral seguida de formação bruta de capital fixo, de investimentos nas contas nacionais trimestrais. O consumo das famílias, gente, cresceu 1,1%, em que foi puxado por um mercado ainda forte de trabalho e especialmente com programas de transferência de renda por conta das injeções de capital, as intervenções, os subsídios que sempre trazem problemas no médio ou no longo prazo. Portanto, esse consumo da família tem muito mais a ver com as intervenções governamentais. Vamos dar algum exemplo? Crédito, por exemplo, subsidiado, que foi justamente um dos grandes problemas que levou a prejuízos bilionários nos anos anteriores do PT. Foi também agora, eles estão negociando para injetar 95 bi com pagamentos de precatórios, que não entrariam na conta do arcabouço fiscal, mas sim é gasto público e dinheiro injetado no final do ano na mão das pessoas, 95 bilhões de reais se for aprovado. A gente vê também o que teve na PEC da transição lá no começo do ano com o dinheiro do PIS-PASEP entrando até por uma conta
que poderia levar a distorções, a desentendimentos da onde o governo está colocando esse dinheiro, mas enfim, 200 bilhões que foram injetados na economia. A gente vê o desenrola sendo postergado agora para 2024, ele não acaba com as dívidas das pessoas, mas ele simplesmente permite que as pessoas possam tomar mais dívida ainda e se endividar ainda mais. Então, a gente vê uma intervenção por parte do governo, que é a forma do PT governar, é a única maneira que eles sabem governar, gera uma expansão no curto prazo e os problemas chegam no médio e no longo prazo. Isso tem muito a ver com o vídeo das 6 lições, do livro das 6 lições de Ludwig von Mises, que eu falei que eu fiz para a comunidade, para minha comunidade exclusiva, para os membros nessa segunda-feira. Pois bem, segundo isso, para não falar que sou apenas eu, Caio Megali novamente, economista-chefe da XP, falou o seguinte, abre aspas, crescimento está vindo pela demanda e não pela oferta, consistente com a ideia do impulso fiscal e menos pela história que o Brasil estaria estruturalmente favorável, capaz de atrair mais de investimentos que aumentem a produtividade. Portanto, a gente não consegue ter crescimento sustentável e sólido do PIB se não tivermos aumento de produtividade. E o Brasil não tem aumento de produtividade em décadas. Ou seja, o Brasil precisa de uma reforma estrutural e não do aumento do Estado, como a gente vem passando agora. O garçom vai chegar com a conta no médio ou no longo prazo, principalmente porque a deterioração fiscal está acelerada de forma gigantesca. Pois bem, esse foi o PIB da semana passada. Hoje saíram dados de inflação, o IPCA, Índice de Preço ao Consumidor Amplo. O IPCA, ele analisa as famílias com salário entre 1 e 40 salários mínimos em algumas cidades brasileiras. Belém, Fortaleza, Recife, Salvador, Belo Horizonte, Vitória, Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba, Porto Alegre, além do Distrito Federal e dos municípios de Goiânia, Campo Grande, Rio Branco, São Luís e Aracaju. Importante entender a definição aqui. Pois bem, vamos lá. No ano, o IPCA está em 4,04%. Em 12 meses, 4,68%. Se analisarmos a tabela aqui, ele veio 4,68, o dado anualizado hoje, abaixo da leitura que tinha vindo no mês anterior, também anualizado, de 4,82, e abaixo da expectativa de 4,7. Sim, o Brasil vem passando por um processo de desaceleração da inflação. Vamos lembrar que o Brasil, no começo de 2022, foi o país que começou mais rápido no mundo a subir as suas taxas de juros, porque assumiu que o mundo passaria por um processo de inflação. E vamos lembrar também que as commodities vêm caindo no mundo todo em dólar, e isso, obviamente, ajuda a conter a inflação, tá? Bom, a meta do Banco Central da inflação é de 3,25 com intervalo de tolerância de 1,5 para cima ou para baixo. Ou seja, se ficar entre 1,75 e 4,75, ela está dentro da meta. Ou seja, saiu agora 4,68, supostamente, se fechasse o ano agora, estaria dentro da meta. Só para entender um pouco mais do IPCA, é formado por 9 grupos, e desses 9 grupos, 6 pesquisados tiveram alta no mês, principalmente destaque para alimentação e bebidas, que registrou a maior variação, 0,63% no mês, com preços de alta de cebola, batata inglesa, arroz, enfim. E aí você tem os subitens que compõem o IPCA. Um outro deles é o grupo habitação, que registrou alta de 0,48%, influenciada por reajustes que foram aplicadas pelas concessionárias de serviços públicos, como energia, que são os preços administrados pelo governo. Os preços na água e esgoto também tiveram expansão de 1%. Os combustíveis caíram 1,5%, já que a Petrobras cortou o preço da gasolina, uma vez que as commodities, o petróleo mais especificamente, caiu forte nos últimos tempos. E a Petrobras, apesar de ter acabado com a PPI, ou seja, que segue o preço internacional, ele vem minimamente seguindo aquilo que é importante, os preços internacionais, para não causar prejuízo na Petrobras, como foi feito nos outros governos do PT, e que sim, está sendo feito agora em todas as outras estatais e fundos de pensão novamente. E a alta no campo de transporte foi puxada pela passagens aéreas, que subiu quase 20% no mês. E obviamente aqui, eu vou fazer um vídeo especificamente sobre isso, a gratuidade nos transportes metropolitanos concedida a toda a população aqui em São Paulo
nos dias da realização das provas do Enem, registrou uma redução de 6,5% nos subitens de trem, metrô, ônibus urbano. Veja por que é importante falar isso aqui, para vocês entenderem o que é o IPCA, como cada classe e subclasse dentro da inflação responde de forma importante para o número geral que sai. E como o governo tem controle sobre os preços administrados, energia, combustíveis, e pode jogar o IPCA para cima ou para baixo da forma que for mais conveniente para ele, tá? Pois bem, outro dado importante que saiu foi o payroll dos Estados Unidos, ou seja, a abertura de vagas de trabalho, que saiu na sexta-feira passada, que também tem a ver com a decisão de juros amanhã. Foram criadas 199 mil vagas de trabalho, mais devagar a geração de vagas do que no início do ano, mas ainda acima do esperado. O mercado de trabalho americano segue forte. E um parênteses aqui, entender que a inflação brasileira está desacelerando, que o PIB brasileiro deve levar a uma estagnação, faz com que o Banco Central possa cortar as taxas de juros, porque uma atividade econômica mais fraca faz com que o consumo caia, e aí os preços sobem mais devagar ou não sobem. Em contrapartida, quando a gente vê nos Estados Unidos um mercado ainda muito forte, poderia levar o mercado a entender que os Estados Unidos teriam que subir mais a taxa de juros. Taxa de juros mais alta enfraquece mais a economia, e uma economia americana mais fraca enfraquece o mundo como um todo. Mas, ao analisar os subitens da criação de trabalho, a gente vê que, excluindo os efeitos das greves dos trabalhadores do setor automotivo nos últimos meses nos Estados Unidos, o ganho de novembro teria sido mais ou menos 169 mil vagas de trabalho. Em outubro tinha sido 180 mil. Então o mercado entendeu que sim, está enfraquecendo o mercado de trabalho, e eu já fiz um vídeo explicando os indicadores antecedentes americanos, que mostram uma desaceleração já na economia. Um outro dado importante é que a taxa de desemprego caiu de 3,9 para 3,7. A gente consegue ver isso aqui. E lembrando que em abril ela estava em 3,4. Então essa desaceleração na taxa de desemprego num curto espaço de tempo, ela coincide com o início de uma recessão. E outros dados de indicadores antecedentes também mostram que os Estados Unidos deverão entrar em uma recessão. Quando a gente analisa nessa última linha do dado que está printado aqui, que são os ganhos dos salários dos americanos, que subiu 4% anualizado nesse mês. A inflação americana também vem desacelerando. Então essa queda, esse aumento de 4% do salário com a queda da inflação mostra também, digamos, uma tranquilidade. Se ela estivesse subindo muito mais os salários do que a inflação, isso daria mais poder de compra para os americanos, que obviamente daria uma acelerada na inflação, tá? Lembrando que ontem a expectativa de inflação de 1 ano e 3 anos nos Estados Unidos, também o mercado jogou para baixo. Ou seja, eles estão prevendo uma inflação de 5 anos na casa de 2,7%. Vamos lembrar que a meta do Banco Central americano é de 2%. Ao que temos hoje, tudo indica que a inflação está teoricamente mais controlada, tá? E é importante analisar também o que saiu de inflação hoje nos Estados Unidos, que foi outro dado extremamente importante. Saiu uma leitura de 3,1%. Lembra que eu acabei de falar que a expectativa era de 2,7% da inflação de 5 anos, saiu ontem? A inflação saiu hoje, 3,1%. Mínima em 5 meses e levemente abaixo do mês anterior, que tinha vindo 3,2%, mostrando que sim, ela está controlada. Quando analisamos o núcleo da inflação, ou seja, você pega o dado de inflação, retira o preço dos componentes mais voláteis, alimentos e energia, e essa inflação veio em 4%, em linha com o que o mercado esperava e em linha também com o que estava anualizado no mês anterior, mostrando que a inflação americana está comportada. Portanto, o que eu quero dizer aqui é que o que nós temos é uma inflação mais comportada, indicadores antecedentes mostrando uma possível e provável recessão nos Estados Unidos, que abre espaço para eles não derrubarem a taxa de juros agora, porque a inflação ainda está acima da meta. Veja, saiu 3,1% a inflação e 4% o núcleo da inflação, quando a meta é de 2%, ainda está bem acima percentualmente do que eles pretendem. Mas a alta de juros que começou nos últimos meses deve sim já levar uma desaceleração que já está em curso nos Estados Unidos. A inflação comportada no Brasil mostra também que os Estados Unidos, não subindo mais a taxa de juros,
pode dar espaço para o Brasil ainda diminuir. Vamos lembrar que se os Estados Unidos sobe muito e o Brasil cai, o diferencial de taxa de juros entre os dois países cai drasticamente. E aí você teria uma fuga de dólares daqui para ganhar, capturar a taxa de juros lá nos Estados Unidos. Uma fuga de dólar aqui levaria, sim, o real a desvalorizar e um processo inflacionário que dificultaria o Banco Central em baixar a taxa de juros. Essa é a leitura. Então, os Estados Unidos deverão manter a taxa de juros, o Brasil cortar em meio ponto percentual, e isso pode dar mais um pé em sentido à expansão econômica, que já está mostrando estagnação, como eu mostrei aqui no PIB brasileiro, mais um fôlego para esse governo que, no médio e no longo prazo, enfrentará problemas econômicos sérios se continuarmos com a deterioração fiscal como estamos e com o aumento de impostos, tirando dinheiro da mão da população e tirando dinheiro das empresas. E não investimos em produtividade, não investimos em liberdade econômica, muito pelo contrário, um Estado já endividado, gastando mais, injetando mais dinheiro na economia. Como eu falei no vídeo da comunidade ontem, temos que entender os ciclos econômicos. No início, esse ciclo causa expansão e boom, até que isso causa uma contração e uma recessão. Os nossos investimentos estão na mão desses burocratas que comandam uma economia, injetando mais dinheiro, causando subvenções, subsídios e intervenções gigantescas. Mais cedo ou mais tarde, esse cenário cobra o seu preço. Mas, no curto prazo, sim, há incríveis oportunidades e o mercado vem mostrando isso, como a gente vem falando nos últimos meses por aqui.